Queridos irmãos, muito boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Quero compartilhar uma palavra do meu coração. A você que gosta da meditação da palavra de Deus, eu te convido a vir comigo em uma breve meditação da preciosa palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 6, em breves palavras sobre os 4 cavalheiros, o que está para acontecer depois do arrebatamento da igreja. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, a revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus deu ao anjo e o anjo deu a João. A mais preciosa e pura revelação. João é o profeta do Apocalipse. Ninguém mais. Olha o que está escrito no versículo 1 do capítulo 1. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre o capítulo 6. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Olha o conselho para mim e para você, no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, eu estou lendo para vocês, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, que proficia o livro do Apocalipse, e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Capítulo 1 do Apocalipse fala sobre a pessoa mais pura e digna que passou por esta terra. O nome dele é Jesus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos. Filhos de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. Capítulo 2 do livro do Apocalipse fala sobre a igreja histórica e profética, sobre 7 igrejas. Sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. 7 igrejas. No contexto histórico, a história é linda, preciosa. E no contexto profético, nós estamos no tempo da última igreja. 7 igrejas, 7 tempos. Nós estamos no último tempo, dentro do tempo da igreja de Laodiceia. Capítulo 1, apresentação da pessoa mais digna e pura, do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Capítulo 2 e o 3 fala sobre 7 igrejas, sobre 7 castiçais, sobre 7 estrelas, que são os 7 pastores. E em todas as cartas, praticamente, quase todas, o dono da igreja chama a atenção dos pastores
E a igreja sexta, a igreja de Filadélfia, não tem penalidade sobre ela, não tem. O que está escrito sobre esta igreja? A igreja fiel. O anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste meu nome. Esta porta aberta, pelo que entendo, é a porta da graça. Jesus Cristo abriu esta preciosa e poderosa porta. No momento da sua morte, ou no momento da sua ressurreição, como queiram, porque a morte de Jesus Cristo foi o mais puro e perfeito sacrifício para resgatar as almas humanas. Já está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, e o verso 9 e 10, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. A igreja do Senhor Jesus Cristo está em toda a terra. Deus não deu para nenhum pastor, para nenhum ministério, o monopólio do céu, não. Se o seu pastor diz que só o seu ministério é santo, que só o seu ministério, que só quem congrega nesse ministério vai ser salvo, ele está mentindo. Porque a igreja fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo está sobre toda a face da terra. E esta igreja, na ótica espiritual, chama-se Filadélfia, que significa amor perfeito. No contexto profético, nós estamos dentro da última igreja, no último tempo. E a última igreja, o último tempo, é a igreja de Laodiceia. Só que dentro da igreja de Laodiceia tem um remanescente que guarda a palavra pura e vive o evangelho puro e prega o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é uma igreja que não aparece. Não é a igreja da fama, dos holofotes. Não é a igreja que vende a palavra. Não é a igreja que negocia a palavra, negocia o evangelho, a música, não. Esta igreja é a igreja simples e pura, está espalhada sobre toda a terra. Ela chama-se Filadélfia. Esta igreja tem pouca força, mas ela guarda a palavra de Deus pacientemente. Esta igreja é a que vive a palavra de Deus, em especial o Evangelho de Judas. Só tem uma carta, mas leia do 20 a seguir. Eu vou ler para vocês. Judas: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. E a caridade de Deus é Cristo. É um conselho da palavra para mim e para você, nos conservarmos de pé em Cristo,
no meio de uma geração má e perversa, no meio de tantas falsidades e de tantas profetadas, no meio de um mundo gospel corrompido. O nosso dever é nos guardarmos, é nos mantermos de pé diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz: conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Está bem claro aqui. Mas olha o que o Apocalipse representa para nós: o grande farol, a grande revelação. Digo de novo, Apocalipse capítulo 1 fala da qualidade, da dignidade do homem mais puro e perfeito que passou na terra. O seu nome é Jesus. Capítulo 2 e 3 fala da igreja histórica e da igreja profética e dos 7 tempos da igreja na terra. Nós estamos no último tempo. No capítulo 4, é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Quando João ouviu a voz, como uma voz de trombeta, a voz dizia para João: sobe cá, e ele imediatamente subiu. Ele não subiu pelo seu merecimento, pela sua dignidade, não. Ele subiu por Deus, pelo poder de Deus. E assim que ele se sente na glória, ele viu 4 animais com asas poderosas, com 4 faces, cada animal. Isso é mistério. Um dos animais tinha rosto de homem, outro dos animais rosto de leão, outro dos animais rosto de cordeiro, e outro dos animais rosto de águia. Rosto de homem era uma representação de Deus humanizado na terra. Rosto de cordeiro, uma representação da humildade do Senhor Jesus Cristo na terra. Rosto de leão é uma representação da mesma pessoa do Senhor Jesus Cristo quando estiver voltando em sua segunda vinda. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro, na segunda ele vem como um leão, e leão feroz, o leão da tribo de Judá. O 4º animal, rosto de águia, tipifica a divindade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5 do Apocalipse. Analise bem. Do capítulo 1 ao capítulo 3. Fala da igreja na terra. Do capítulo 4 a seguir, já fala da igreja nos céus. Do capítulo 4 ao capítulo 19, em todo o Apocalipse você não ouve falar da igreja, porque ela não estará aqui, ela estará nos céus, durante 7 anos com Jesus. Capítulo 5 nos fala sobre um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João estava nos céus e ele soube nos céus que não tinha nenhum ser digno para abrir aquele livro. E ele então chorava, e chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E ele disse: eu chorava muito. Mas quando ele chorava, um dos anciões, 24 anciões nos céus, 12 representando os santos do Velho Testamento e 12 representando os santos do Novo Testamento. Um desses
olhou para João e disse: ei, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olha, ele vê no trono um cordeiro como havendo sido morto. Aquele cordeiro era a pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá representa a pessoa de Jesus Cristo glorificado. Os 24 anciões estavam ali diante do trono. Capítulo 5 e o capítulo 6 é a mesma coisa, é como uma moeda, dois lados. Capítulo 5 representa o dia de Cristo, capítulo 6 representa o dia do Senhor. O dia de Cristo é glória para os arrebatados. O dia do Senhor é flagelo para o mundo perdido e para aqueles que perderem o arrebatamento e para Israel. A igreja assistirá, se é que posso dizer, de camarote, o desatar dos selos. A igreja vai assistir depois do arrebatamento. Quando a igreja estiver lá, coroada, vai haver festas gloriosas nos céus durante 7 anos. Vou falar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. A igreja passará pelo bema, pela coroação. Depois da coroação, outro grande salão, o salão do banquete, aonde uma mesa gloriosa já está posta, com maná escondido e com muitas outras coisas preciosas. Não sei quanto tempo durará isto, mas o último salão é o salão aonde todos os santos verão a face de Deus. Mas quando João estava na glória, ele olha e vê um cordeiro como havendo sido morto. E um dos anciões disse para João: não tema, eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando ele olhou, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Este leão e o cordeiro é os dois lados de Jesus Cristo. O lado humilde e o lado glorioso, puro, santo, magnífico. Ele glorificado. Que visão preciosa. João viu que ele foi e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 24 anciões e os 4 animais rendiam glórias e louvores. Era uma representação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja assistirá o desatar dos selos. E a igreja assiste desta forma. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi uma voz de animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Isso na terra. Cavalo branco, está aqui, está falando de primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, aonde o homem do pecado, o iníquo, a besta, será apresentado em uma reunião que vai haver no mundo. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Assim que aconteceu o arrebatamento, uma grande reunião vai ser convocada na terra. Certamente quem estará por trás desta grande reunião é os iluminados, aqueles que não aparecem nas mídias hoje,
mas estão por trás das cortinas. Nesta grande reunião, 10 presidentes serão escolhidos. E esses 10 presidentes vão ser elegidos junto com um homem, que é o homem do pecado, a besta, o anticristo. Três anos e meio se passa, estourará uma guerra. Aí entra no cenário o cavalo vermelho. Quando se fala em cavalos, no Apocalipse, fala sobre forças. E quando dá as cores, é o que esses cavalos irão trazer. Primeiro cavalo, cavalo branco, vai trazer paz, uma falsa paz. Uma falsa segurança. Uma falsa religião, uma falsa política. Os judeus estarão sendo protegidos nos primeiros 3 anos e meio. Depois estourará uma guerra localizada. Ezequiel 38 e 39. Rússia, Irã, Síria, Turquia, poucas nações. Ezequiel 39 diz que esses soldados serão abatidos no deserto de Israel. Os judeus levarão 7 meses enterrando os soldados dessas nações. Parte do povo judeu levarão 7 anos usufruindo os utensílios de guerra dessa nação. Depois do arrebatamento acontecerá certamente 2 guerras, uma emendada na outra, mas em pouco tempo. Porque essa é uma guerra localizada. Depois vem a Terceira Guerra Mundial, encabeçada pela China. Ezequiel 38 é encabeçada pela Rússia. A Terceira Guerra Mundial, encabeçada pela China e seus aliados. A mais terrível guerra. Entre essas 2 guerras, Deus, Jesus Cristo, fará proezas. Alguém disse do cavalo amarelo esses dias. Mentira! Porque o cavalo amarelo só aparecerá praticamente 4 anos e poucos depois do arrebatamento. E já tem outra pessoa dizendo aí do cavalo preto. Não acreditem nesses falsos profetas, não. Leia a palavra de Deus, se basiem na palavra de Deus. Os cavalos serão soltos, sim, mas depois do arrebatamento da igreja. Querido irmão, querida irmã, fique firme na presença de Deus. Você que ainda não é cristão, não é evangélico, aceite a Jesus o quanto antes. Porque nós estamos no desfecho final. Grandes coisas estão para acontecer. O canal A Voz do Atalaia te convida. Se inscreva neste canal. Nos ajude a compartilhar. Passe as mensagens. Nos ajude a evangelizar, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida e em toda a sua família. Deus vos abençoe.